Querido irmão, querida irmã, hoje vamos mergulhar em uma das palavras mais poderosas e reconfortantes de toda a Bíblia. Salmos 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e força, socorro bem presente nas tribulações. Que declaração extraordinária! Em apenas uma frase, o salmista resume algo que milhões de pessoas ao longo de toda a história da humanidade precisaram ouvir. E você, que está ouvindo agora, também precisa deixar essa verdade pousar no fundo do seu coração. Para entender esse versículo com mais profundidade, precisamos conhecer um pouco do contexto em que ele foi escrito. O Salmo 46 é atribuído aos filhos de Coré, um grupo de levitas que serviam no templo e eram responsáveis pela música e pela guarda das portas sagradas. Muitos estudiosos acreditam que esse salmo pode ter sido escrito em um momento de grande crise para o povo de Israel, possivelmente relacionado à invasão assíria durante o reinado do rei Ezequias, por volta do século 8 a.C. Jerusalém estava cercada por um exército poderoso, o povo estava com medo e a situação parecia absolutamente sem saída. É nesse cenário de desespero que nasce esse canto de confiança absoluta em Deus. Não é um salmo escrito numa tarde tranquila, com pássaros cantando e sol brilhando, é um salmo nascido na tempestade, gritado em meio ao barulho da guerra e do medo. E justamente por isso ele fala tão forte para nós até hoje. Vamos entender cada palavra com cuidado. O salmista começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. Em hebraico, a palavra usada é mashsé, que significa um abrigo, um lugar de proteção, um esconderijo seguro contra o perigo. Pense numa pessoa que está sendo perseguida pela chuva forte e de repente encontra um abrigo sólido. Esse é o Deus que esse versículo descreve. Ele não é um Deus distante, frio, indiferente ao que você está passando. Ele é o lugar onde você corre quando tudo ao redor está desabando. Mas o versículo não para aí. Ele também diz que Deus é a nossa força. Isso significa que Ele não é apenas o lugar onde você se esconde, mas também a fonte de energia para você continuar caminhando. Há momentos em que não temos mais forças para lutar, para levantar, para seguir. E é exatamente nesses momentos que Deus não apenas nos protege, mas nos capacita. Ele recarrega o que estava vazio. Ele restaura o que estava quebrado. Ele renova o que estava esgotado. E então vem a parte que talvez seja a mais impactante de toda a frase: socorro bem presente nas tribulações. Em hebraico, a expressão indica algo como encontrado em grande medida. Ou seja, Deus não é um socorro distante teórico, que você precisa esperar muito para alcançar. Ele está aqui. Ele está próximo. Ele é abundantemente presente no momento exato em que você mais precisa. Isso derruba qualquer ideia de um Deus que está sentado lá no céu olhando para o seu sofrimento sem se importar. A Bíblia revela um Deus que se aproxima justamente quando as tribulações chegam. E por falar em tribulações, a palavra original também merece atenção. Em hebraico, tzarot faz referência a apertos, pressões, situações que nos espremem de todos os lados, que tiram o nosso espaço, o nosso fôlego, a nossa paz. Isso é real. Isso é a vida que muitos de nós vivemos. Problemas financeiros que não têm solução fácil, relacionamentos que sangram, doenças que assustam, perdas que deixam cicatrizes. O salmista não finge que isso não existe. Ele olha para a tribulação de frente e diz: mesmo assim, Deus está aqui. Agora, como aplicamos isso à nossa vida hoje, de forma prática e concreta? Primeiro, precisamos mudar o nosso primeiro instinto diante do problema. Quando a crise chega, o nosso impulso natural é correr para o telefone, para as redes sociais, para a opinião de alguém, para as nossas próprias estratégias. E não há nada errado em buscar ajuda humana. Mas o versículo nos convida a fazer de Deus o nosso primeiro refúgio, não o último recurso. Corra para Ele antes de qualquer coisa. Ore antes de ligar. Confie antes de calcular. Segundo, lembre-se de que a força que você precisa não nasce de dentro de você, vem de Deus. Então pare de se cobrar por não ser forte o suficiente. Deus não pediu que você fosse forte. Ele pediu que você confiasse naquele que é a força. Terceiro, creia que Ele está presente agora, enquanto você ouve isso. Não amanhã, não quando você melhorar, não quando a situação mudar. Agora, exatamente no ponto em que você se encontra. Esse versículo foi o mesmo que inspirou Martinho Lutero a escrever o famoso hino Castelo Forte é Nosso Deus, um dos hinos mais cantados na história da cristandade. Séculos se passaram,
mas a verdade permanece a mesma. Deus não mudou. Ele continua sendo refúgio, força e socorro para todos os que correm a Ele. E agora, vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, obrigado por ser o nosso refúgio quando o mundo parece desmoronar ao redor de nós. Obrigado por ser a nossa força quando as nossas pernas já não conseguem nos sustentar. Obrigado por ser um socorro presente, próximo, abundante, real. Senhor, neste momento peço que toda pessoa que está ouvindo essa palavra sinta a sua presença de uma forma tangível. Que aquele que está com medo encontre segurança em Ti. Que aquele que está fraco receba a Tua força. Que aquele que está sozinho sinta que Tu estás ao lado. Que Salmos 46:1 não seja apenas um versículo decorado, mas uma experiência vivida, sentida, abraçada. Em nome de Jesus, amém. Se essa reflexão foi boa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Que Deus te abençoe.